Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 5 de março de 2026 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Blumenau amplia a rede de táxis com 11 novos pontos livres pela cidade. No Jornal da Manhã de hoje, a gente te conta onde eles serão instalados. IPTU 2026, prazo para garantir 3% de desconto, termina na próxima semana em Blumenau. Após desinfecção por surto de diarreia, a segunda maior escola de Gaspar reabre na sexta-feira. Bombeiros de Santa Catarina lançam um aplicativo que permite chamadas de emergência mesmo sem sinal de telefone. Na economia, Santa Catarina lidera a geração de empregos no Brasil e abre 19 mil novas vagas em janeiro. Joinville e Blumenau estão no topo da lista. E ainda no Vale do Itajaí, concentra mais de 2.300 vagas de emprego no Cine nesta semana. Coleta de móveis e eletrodomésticos em Blumenau cresce 57% em fevereiro. Gaspar passa a integrar Sinve e terá nova empresa de coleta de resíduos. Mutirão de limpeza, Procon de Blumenau remove fiação irregular na rua Getúlio Vargas. Março Azul alerta para prevenção e diagnóstico precoce de câncer coloretal, o segundo mais comum do Brasil. Ao vivo, vamos conversar com o médico especialista sobre o assunto e entender sobre a prevenção. Na política, MDB de Santa Catarina assina manifesto pela neutralidade do partido nas eleições presidenciais de 2026 e reforçam a autonomia dos diretórios estaduais. Lula defende prazo fixo para ministros do STF e reacende debate sobre cargo eterno e impacto financeiro da corte. Senado aprova projeto que amplia a licença paternidade para 20 dias. E tem ainda a previsão do tempo para esta quinta-feira. É prestação de serviço. É assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado, então fique com a gente. 7h02. Repita. 7h02, bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e estou na companhia de Maurício Catani. Um ótimo dia também para você que já está na sintonia da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou pelo aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente nas redes sociais? É @Jovem Pan Blumenau. Vamos em frente, porque a luta do dia está apenas começando. Sete horas, 2 minutos. Repita. 7h02. E contribuintes de Blumenau que ainda não quitaram o IPTU 2026 em cota única têm até a próxima terça-feira, dia 10, para garantir 3% de desconto no valor do imposto. A data é a última oportunidade para aproveitar o abatimento oferecido pela Prefeitura. A emissão das guias deve ser feita preferencialmente de forma online pelo Portal do Cidadão, dentro do processo de digitalização dos serviços públicos, que busca dar mais agilidade e praticidade ao contribuinte. Quem tiver dificuldade para acessar a internet ou gerar o carnê pode procurar atendimento presencial da Secretaria da Fazenda. O serviço é oferecido de segunda a sexta-feira nas praças do Cidadão do Centro, Garcia, Vila Itupava e também Norte, além da Praça do Empreendedor no Shopping Parque Europeu. A orientação é antecipar o pagamento para evitar filas nos últimos dias e garantir o desconto antes do vencimento. A oferta de táxis em Blumenau começou a ganhar um novo formato. Desde o início da semana, a Prefeitura implantou 11 novos pontos livres em áreas estratégicas da cidade. O modelo permite que qualquer taxista comece com licença ativa, utilize as vagas para aguardar corridas, aumentando a rotatividade, reduzindo o tempo de espera e descentralizando o atendimento. Até então, o município contava com apenas 2 pontos nessa modalidade. Os novos pontos estão distribuídos em locais como as ruas Germano Reder, Itajaí, Francisco Tid, Nereu Ramos, Guilherme Puerner, São Paulo, Alferes Júlio Sametsky, Marechal Deodoro, Francisco Waldke, Karl Detmer e também Almirante Barroso. A sinalização já está sendo implantada conforme as normas de trânsito, conforme explica William Rodrigues, o diretor de transportes aqui de Blumenau. Olá, trazemos essa novidade então para todos, que é a implantação de 11 novos pontos de táxi no modelo livre no município de Blumenau. No ponto livre, todos os táxis cadastrados no município têm permissão para estacionar. Com isso, garantindo melhor distribuição da frota e oferecendo atendimento mais ágil à população. Desses 11
novos pontos, alguns são reativação de pontos que já existiram, estavam inativos, mesmo sem sinalização. A gente retomou, então, como exemplo, na rua Nereu Ramos, na Praça Doutor Blumenau, na rua São Paulo, na Praça Fritz Miller, próximo à rua Vitor Conder, ou lá no Fortaleza, na rua Francisco Valdic, na rotatória do Tribés. Também foram implantados novas vagas, novos pontos na rua Germano Reder, lá no Parque Prefeito Carlos Curtis Adrosni, na rua Itajaí, em frente ao Centro Esportivo Bernardo Werner, e também na rua Almirante Barroso, próximo ao Hospital do Pulmão. Lembrando que o serviço de táxi é regulamentado pelo município, tendo fiscalização e controle constantes, oferecendo à população um transporte seguro. 7h06. Repita. 7h06. Santa Catarina começou o ano liderando a geração de empregos formais no Brasil. Mesmo com a taxa de juros elevada e um cenário internacional desafiador, o estado criou 19 mil novas vagas com carteira assinada em janeiro, segundo dados do CAGED e do Ministério do Trabalho. O maior destaque foi a indústria, com 11.623 vagas abertas. Na sequência, aparecem a construção civil, com 4.247, os serviços, com 3.476 e a agropecuária, com 1.436. O único setor com saldo negativo foi o comércio, que fechou 1.782 postos de trabalho, movimento considerado sazonal após as contratações temporárias de fim de ano. Atrás de Santa Catarina, no ranking, aparece Mato Grosso e Rio Grande do Sul. São Paulo, que tradicionalmente lidera a geração de empregos no país, ficou na 4ª posição em janeiro. Os municípios com os maiores saldos no mercado de trabalho formal em janeiro de 2026 foram Joinville, com 1.632 vagas, Blumenau, com 1.085 e Fraiburgo, com 829 vagas. A Federação das Indústrias de Santa Catarina reconheceu o resultado positivo, mas alertou para sinais de desaceleração da economia, influenciada pelos juros altos e pelas incertezas no mercado internacional. Os setores que mais puxaram o crescimento industrial foram a construção civil e o segmento têxtil de vestuário, couro e calçados. Segundo a Fiesc, o avanço da construção é impulsionado principalmente pelo crescimento no litoral catarinense, enquanto o setor têxtil segue beneficiado pelo consumo das famílias. Os dados reforçam a força e também a diversidade da economia catarinense, que mais uma vez se destaca no cenário nacional na geração de empregos. E já que a gente está falando de emprego aqui no Jornal da Manhã, o Cine de Santa Catarina tem mais de 7.800 vagas disponíveis em todas as regiões do estado, sendo 234 delas exclusivas para pessoas com deficiências. O Vale do Itajaí tem mais de 2.300 vagas abertas, destaque para Indaial com 520 oportunidades, Blumenau com 471 vagas e Brusque com 227. Os interessados podem buscar atendimento presencial nas unidades do Cine Santa Catarina, assim como consultar as vagas pelo portal Emprega Brasil. E atenção, empresários de Santa Catarina, termina no dia 18 de março o prazo para adesão ao Programa Catarinense de Regularização de Débitos de Difícil Recuperação do Badesc. A iniciativa permite que empresas com dívidas antigas e lançadas em prejuízo possam regularizar seus passivos com descontos que chegam até 80% no pagamento à vista, além de zerar encargos de mora-juros. Segundo Ari Rabaioli, presidente do Badesc, o programa oferece previsibilidade, segurança jurídica e condições reais para retomar investimentos. Podem participar empresas com operações de crédito em prejuízo, estejam ou não em cobrança judicial, que queiram reorganizar suas finanças e voltar a acessar o crédito. As adesões devem ser feitas exclusivamente por e-mail para refim.sc@badesc.gov.br, informando o CNPJ da empresa. Hora de prestação de serviço, porque o Procon Móvel de Blumenau promoveu mais uma etapa do mutirão para a retirada de fiações irregulares e perigosas. Desta vez, as equipes concentraram os trabalhos na rua Presidente Getúlio Vargas, no centro da cidade. O objetivo é claro, exigir que as empresas de telefonia organizem os cabos que estão fora das normas, eliminando a poluição visual e principalmente garantindo segurança de pedestres e motoristas. Com a ação, já são 24 ruas atendidas pelo programa desde julho do ano passado. E o trabalho não para. Segundo o Procon, a demanda é alta. Só no ano passado foram 300 chamados da comunidade e em 2026 já passa de 100 solicitações. O mutirão é uma parceria entre o Procon, a Secretaria de Planejamento e a Celesc. Se você tem problemas com fios soltos na sua rua, pode entrar em contato com o Procon de Blumenau para solicitar a inclusão no cronograma.
7h10. Repita. 7h10. E vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil, que também é a número 1 de Blumenau. 4 homens morreram em um confronto armado com o BOP na manhã de ontem na comunidade de Papaguara, em Florianópolis. A troca de tiros ocorreu durante uma diligência após os militares flagrarem o grupo realizando disparos na região. No local, a polícia apreendeu 4 pistolas, mais de 240 munições, rádios, comunicadores e drogas. Um médico foi preso preventivamente em Catanduvas, no oeste catarinense, suspeito de cometer crimes sexuais contra pelo menos 10 jovens durante atendimentos na rede pública. Segundo o Ministério Público, o profissional simulava exames invasivos para praticar atos libidinosos com vítimas de 16 a 20 anos. A defesa nega as acusações, enquanto o CRM instaurou uma apuração sobre a conduta do investigado. E um policial militar foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado por atirar pelas costas de um adolescente de 17 anos na saída de uma balada em São Miguel do Oeste, no oeste catarinense. O crime ocorrido em 2023 resultou na perda de um rim da vítima e na perda do cargo público do agente, além de uma indenização de R$50 mil. A defesa do PM considerou a decisão equivocada e confirmou que irá recorrer da sentença. Marcelo Sampaio Nogueira foi nomeado novo delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina pelo governador Jorginho Melo, substituindo Ulisses Gabriel. Com trajetória como delegado regional em Concórdia e diretor de gabinete na capital, Nogueira assume agora a autoridade máxima da instituição no estado. O ato de nomeação foi oficializado em edição extra no Diário Oficial após a saída do antecessor no fim de fevereiro. E o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina implantou uma nova forma de acionamento para situações de emergência em locais sem cobertura de telefonia. Agora o chamado pode ser feito pelo aplicativo da corporação, utilizando conexão com a internet mesmo sem sinal de telefone. A medida amplia o acesso ao socorro e pode fazer a diferença em áreas mais isoladas do estado. Vamos saber detalhes agora com o repórter Cadu Reis. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina desenvolveu uma solução tecnológica para permitir que cidadãos situados em localidades sem cobertura de sinal de celular possam fazer chamadas de emergência para a corporação. Com a novidade, o acionamento fica disponível por meio do aplicativo CBMSC Cidadão para smartphones. A ferramenta é voltada especialmente para regiões mais remotas, onde pode haver conexão de internet, mas há limitação na telefonia, como explica o chefe do Centro de Sistemas de Emergências do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Major Arthur Roberto Vogel Filho. Até dias atrás, o cidadão só conseguia contato com o Corpo de Bombeiros se ele conseguisse uma ligação via 193 por uma operadora de celular. Hoje temos muitos locais no estado onde não há cobertura de celular ou não tem um telefone fixo, então a pessoa não consegue o contato com o 193. Nesses casos, uma pessoa que mora no interior, por exemplo, num sítio, ela tem internet, mas ela não tem linha de celular, não tem sinal de área de celular onde ela está. Então ela consegue pela internet entrar em contato com a nossa central. O botão para acionamento de emergência ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina aparece na tela inicial do aplicativo CBMSC Cidadão. O Major Arthur Roberto Vogel Filho orienta. É só baixar o aplicativo do Corpo de Bombeiros, a pessoa vai clicar em ligar o 193 e ela vai escolher a cidade de onde ela está falando. Vai clicar em ligar e vai ser direcionada para o COBOM, para a Central de Operações do Corpo de Bombeiros mais próxima que atende a cidade dela. Em qualquer lugar do estado a gente consegue escolher a cidade e fazer a ligação. Tem acesso à internet, ela consegue fazer uma ligação de emergência. A Central de Operações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina opera todos os dias da semana, 24 horas por dia. O COBOM recebe as ligações de emergência e capta as informações necessárias para o envio de equipes até os locais das ocorrências. O chefe do Centro de Sistemas de Emergências do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Major Arthur Roberto Vogel Filho, esclarece que também é possível entrar em contato com a central por meio de ligação para qualquer unidade da corporação no estado. A nossa central de operações hoje, ela funciona na internet. Os nossos telefones de todo o estado também funcionam na internet. Então, a pessoa que conseguir uma ligação para qualquer corpo de bombeiros do estado, a partir do momento que é atendida, ela recebe algumas opções. Se caso de emergência, ela vai discar 1 e ela vai ser transferida para a nossa central de emergência. Daí é um complemento, né? Então, a partir do momento que ela consegue um contato com a central vai confirmar o nome dela, confirmar o endereço, pedir o contato de WhatsApp que ela tem para conseguir complementar as informações
O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina deve implantar em breve uma terceira forma de acionamento, além do telefone e do aplicativo CBMSC Cidadão, com a disponibilização de um ícone de chamada diretamente no site oficial da corporação. O endereço da página é cbm.sc.gov.br. 7h15. Repita. 7h15, ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan, Março Azul alerta para prevenção e diagnóstico precoce do câncer coloretal, o segundo mais comum no Brasil. Ao vivo, nós vamos conversar com um médico especialista sobre o assunto e entender sobre medidas de prevenção. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café Expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Temperatura agora em Blumenau é de 21 graus e vamos com as informações do tempo direto do Alerta Blue com o meteorologista Gabriel Cassol. Bom dia, Cassol. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta quinta-feira, mais um dia de tempo firme aqui na região do Médio Vale do Itajaí. A massa de ar seco que vem atuando ao longo dos últimos dias vai garantir nesta quinta-feira mais um dia de bastante sol e tempo firme. A temperatura máxima hoje à tarde varia em torno dos 31 graus aqui na região do Médio Vale do Itajaí. Para amanhã, sexta-feira, essa massa de ar seco vai continuar atuando por aqui, garantindo mais um dia de sol, poucas nuvens, temperatura mínima em torno dos 20 graus no amanhecer da sexta-feira e a máxima no período da tarde varia em torno dos 31 graus. Somente no final de semana que retorna aquela condição típica de verão com aquelas pancadas isoladas de chuva com trovoadas, ocorrendo principalmente entre os períodos da tarde e da noite. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. 7h17. Repita. 7h17. Ocupar uma das 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal é hoje uma das posições mais estratégicas da República. Diferente de quase todos os outros cargos públicos, o posto de ministro do STF não tem mandato com prazo determinado, o que tem alimentado um debate cada vez mais intenso em Brasília sobre a possibilidade de mudança na Constituição. A discussão ganhou força após declarações do presidente Lula, que defende a criação de um tempo fixo de permanência na corte. Atualmente, depois de aprovado pelo Senado, o ministro só deixa o cargo com a aposentadoria compulsória, aos 75 anos, regra definida por emenda constitucional de 2015. Na prática, isso permite que um magistrado permaneça por até 4 décadas no Supremo. Além da influência jurídica e política, o cargo também representa o maior salário do funcionalismo público, mais de R$46 mil mensais, valor que serve de teto para todo o serviço público e impacta diretamente as contas da União. Nos bastidores também a discussão sobre possível reajuste desse subsídio nos próximos anos, o que pode gerar o chamado efeito cascata nas demais carreiras do funcionalismo. O tema deve avançar no Congresso e promete ampliar o debate sobre o papel, o tempo de permanência e o impacto financeiro da mais alta corte do país. E o diretório do MDB de Santa Catarina, junto com outros 15 estados, assinou nesta semana um manifesto defendendo a neutralidade do partido nas eleições presidenciais de 2026 e a independência dos diretórios estaduais para escolher alianças. Segundo o presidente do MDB de Santa Catarina, Carlos Chiodini, a decisão busca respeito à pluralidade de opiniões das lideranças e principalmente dos eleitores. Deputados do estado, como Valdir Cobalcini e Rafael Penzetti, reforçam que a maior parte do MDB não apoia a aliança com o PT e que o manifesto garante autonomia para decisões futuras. O documento foi entregue ao presidente nacional do partido, Baleia Rossi, que aceitou o posicionamento. O manifesto destaca ainda que o MDB sempre atuou com ponto de equilíbrio, valorizando o diálogo e o consenso, e critica polarizações ideológicas e extremismos que, segundo o texto, atrasam o desenvolvimento do país. O vereador de Blumenau, Jean Volpato, do PT, protocolou uma proposta que proíbe a cobrança de tarifa mínima de água e esgoto quando houver interrupção no fornecimento por falha do SAMAI. Pelo texto, nos casos de problemas operacionais, técnicos, administrativos da autarquia, o consumidor deverá pagar apenas pelo consumo efetivo registrado, sem aplicação da tarifa mínima. A proposta também prevê abatimento automático na fatura seguinte, possibilidade de revisão em até 90 dias e devolução em dobro em casos de cobrança indevida com má-fé. Segundo
Segundo o vereador, a medida busca garantir mais equilíbrio na relação entre o serviço público e o consumidor de Blumenau. O Senado aprovou ontem, quarta-feira, o projeto que amplia a licença paternidade no Brasil. O período, que hoje é de 5 dias, poderá chegar a 20 dias de forma gradual. Nos primeiros anos, após a sanção, serão 10 dias de licença, passando para 15 no terceiro ano e 20 a partir do quarto ano de vigência da lei. O texto também cria o chamado salário paternidade, que será pago pela Previdência Social durante o afastamento do trabalhador. A proposta agora segue para a sanção do presidente Lula. A medida também vale para pais adotivos e permite que parte da licença seja utilizada em até 180 dias após o nascimento ou a adoção da criança. Em casos excepcionais, como a morte da mãe, o pai poderá ter direito aos 120 dias da licença maternidade. Vamos falar agora do caso do Banco Master, que teve mais desdobramentos no dia de ontem. O Daniel Vorcaro ameaçou concorrentes, ex-funcionários e até mesmo jornalistas. Direto de Brasília, Renato Ribeiro. A Polícia Federal aponta que o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso nesta quarta-feira em São Paulo, mandou monitorar e intimidar concorrentes empresariais, ex-empregados e jornalistas. O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, e outras 2 pessoas também foram presas preventivamente em nova fase da Operação Compliance Zero por risco concreto de interferência nas investigações do caso Master. A PF apura a existência de esquema de fraudes bilionárias no mercado financeiro, comandado e coordenado por Vorcaro, que também atuaria na interlocução direta com servidores do Banco Central. A operação foi autorizada pelo relator, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Segundo Mendonça, a manutenção dos investigados em liberdade representaria manter o funcionamento da organização criminosa com risco concreto de destruição de provas. O esquema apresentava 4 núcleos principais. 2 dos presos na operação, Luiz Felipe Machado de Moraes, Mourão, conhecido como Sicário, e Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado, faziam parte do núcleo de monitoramento. Ambos atuariam na vigilância, no acompanhamento de pessoas e na obtenção de informações sigilosas de sistemas de órgãos públicos em benefício do grupo denominado A Turma. Há indícios de acessos indevidos a sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do FBI e da Interpol. O ministro André Mendonça afirmou haver indícios de que Daniel Vorcaro determinou que se forjasse um assalto ou simulasse cenário semelhante para prejudicar violentamente o colunista Lauro Jardim, do jornal o Globo. A ação, segundo o ministro, queria calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados. Em nota, o jornal repudiou veementemente as iniciativas criminosas planejadas contra o jornalista e pediu a investigação e punição com rigor da lei dos envolvidos. Os outros núcleos eram responsáveis por estruturar fraudes contra o sistema financeiro, cooptar servidores públicos do Banco Central e pela ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro com uso de empresas intermediárias. A defesa de Daniel Vorcaro negou as alegações e afirmou que ele jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da justiça. O advogado de Fabiano Zettel disse que o cliente já se apresentou à Polícia Federal e que não teve acesso às investigações. 7h23. Repita. 7h23, o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores PT em Santa Catarina protocolou uma notícia de fato do Ministério Público contra o secretário de Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrand, do PL. A representação solicita que o órgão investigue possíveis irregularidades em vídeo publicado nas redes sociais pessoais do secretário. De acordo com o documento enviado ao Ministério Público, o partido questiona uma postagem realizada no último sábado. No vídeo, Mário Hildebrand aparece vestindo o colete oficial da Defesa Civil enquanto divulga o simulado de gestão de desastres de Santa Catarina. Na sequência da gravação, o secretário exibe uma camiseta com referências políticas e convoca apoiadores para um ato de mobilização nacional. O PT argumenta que haveria uma confusão entre o espaço público e o privado, alegando que o perfil pessoal do secretário é utilizado para fins institucionais
e que os materiais seriam produzidos com recursos públicos. A representação cita a lei de improbidade administrativa e aponta possível infração eleitoral. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de Mário Hildebrand, mas não tivemos uma resposta. O espaço segue aberto. 7h24. Repita. 7h24. E nesta semana do Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo, dia 8 de março, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Blumenau, a CDL, divulgou um levantamento que mostra a força da participação feminina na economia da cidade. Os dados do Observatório Econômico da entidade, com base na RAIS 2024 e na Receita Federal, indicam que mulheres ocupam 46,4% dos empregos formais em Blumenau e representam cerca de 44% dos microempreendedores individuais do município. Para falar sobre esse cenário e sobre as iniciativas de apoio às empreendedoras, o Jornal da Manhã conversa agora ao vivo com Priscila Emanuela da Silva Ferreira, diretora de desenvolvimento da CDL Blumenau e empresária do setor joalhereiro, e também com a Alessandra Silbert, coordenadora do Núcleo CDL Mulher. Sejam bem-vindas ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho aí no Dia da Mulher, essa importância realmente da mulher na economia da nossa cidade. Para a gente começar, os números mostram que as mulheres já são quase metade da força de trabalho formal aqui na cidade de Blumenau. O que esses dados representam para a economia aqui de Blumenau? Então, os números mostram claramente a importância da mulher na economia de Blumenau. Hoje, nós representamos cerca de 46% dos empregos formais na cidade. Estamos falando de mais de 70 mil trabalhadoras com vínculo formal, além de uma presença muito forte no empreendedorismo. Quando falamos em MEI, por exemplo, 44% estão em nome de mulheres, o que mostra que nós não apenas participamos do mercado de trabalho, como criamos negócios, geramos empregos e renda. Os números reforçam a importância do protagonismo feminino no movimento do nosso comércio e serviço e no desenvolvimento da economia da nossa cidade. E quais são os setores, que a presença feminina é mais forte aqui na cidade de Blumenau? Os principais setores, então, são serviço, com 53,8%, depois vem a indústria, com cerca de 28%, e o comércio, com aproximadamente 17%. Os principais setores são os que têm uma grande relação com atividades ligadas a atendimento, gestão, moda, beleza, alimentação e serviços especializados. São áreas onde as mulheres têm forte atuação e muitas vezes também empreendem. E como é que a CDL trabalha, para qualificar e ajudar essas profissionais e essas empresárias aqui na cidade de Blumenau? Então, a CDL ajuda principalmente agora com a criação do nosso Núcleo da Mulher, com capacitação, com networking, promovendo esse networking, também visitas técnicas. Então, a CDL dá todo o suporte também empresarial para essas mulheres, além de agora criando o núcleo, dá um pouquinho mais... Exatamente, Priscila. A criação do núcleo veio justamente para fortalecer ainda mais esse movimento que nós temos do empreendedorismo feminino, da mulher que tem o seu papel no mercado de trabalho, seja ela empresária, empreendedora, profissional liberal e até colaboradora. Então, esse convite para fazer parte do movimento do núcleo do CDL Mulher, ele vem para qualificar ainda mais, com base nesses números que nós apresentamos aqui, para trazer ainda mais essa qualificação, esse conhecimento e essa troca de experiências. Cada vez mais a mulher como protagonista dos negócios, A gente tem percebido isso no mercado de trabalho. Uma realidade também aqui de Blumenau, de acordo com a pesquisa, Muito forte aqui em Blumenau. E o que isso significa ter uma mulher à frente de uma empresa? Olha, a resposta é complexa, mas ter uma mulher à frente de um negócio significa que, independente do gênero, todos somos capazes, dentro daquilo que você se destaca no mercado, da onde você se sente qualificado para exercer. A gente fala muito sobre aonde a gente é reconhecido no mercado, muitas vezes não é o que de fato a gente exerce. Por quê? Porque ser empresário é uma série de coisas que se faz, Desde você aprender um pouquinho sobre financeiro, aprender sobre essas mudanças de legislação que nós temos constantemente, que também é importante, conhecer um pouquinho sobre leis trabalhistas, por exemplo, quando você tem um empregado. Então, fazer parte desses movimentos também é uma forma de você atualizar seu conhecimento, acessar novos
novos meios e conhecer novas pessoas. É um olhar diferenciado, tem mais sensibilidade, né? A gente pode dizer dessa maneira do que o homem, né? Quando se está liderando à frente de uma empresa. Olha, não sei bem se é sensibilidade, mas as mulheres têm essa força, essa garra também. Claro que tem um olhar afetuoso que as mulheres costumam ter, né? Mas ter a posição de liderança independente do gênero. Nós não estamos buscando uma bandeira, né, Pri? A nossa ideia aqui é qualificar e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para que essas mulheres que estão dentro do núcleo ou que querem fazer parte tenham acesso a esses meios que, por desconhecer, por exemplo, a gente não acessa. O que nós temos de bom na nossa cidade e muitas vezes não sabemos o que o nosso vizinho faz. Então, a importância de trazer essas pessoas para perto e, quem sabe, até formar negócios. O mercado fica mais rico também quando a gente tem a liderança feminina, que tem sim as suas características, e também a masculina, né? Então, a gente ter diversos tipos de liderança, eu acho que isso enriquece muito até a nossa economia. Hoje a gente mostra aí, né, cerca de 50%, isso realmente deixa muito mais rico o mercado como um todo. Bom, embora os números mostrem que vem crescendo essa participação feminina, né, especialmente na parte de liderar os negócios, ainda tem essa situação da remuneração, que acaba muitas vezes sendo menor do que a dos homens. Como é que a CDL observa essa situação e quais as formas de combater essa situação, sendo que muitas vezes a carga fica realmente mais para a mulher, né? Não só de liderar, mas para fazer todas as outras coisas dentro da empresa, enquanto o homem ainda acaba ganhando mais. Essa realidade ainda existe, né, em todo o país, também na nossa cidade. E nós, na CDL, acreditamos muito nessa capacitação, nesse posicionamento, nessas relações entre empresários. Isso vai fortalecendo, vai deixando a mulher mais segura, aprendendo a fazer melhor os negócios, se posicionando de uma maneira melhor. Então, é nesse sentido que a CDL trabalha. Exatamente. Embora nós tenhamos uma legislação específica que fala sobre equiparação salarial, a gente ainda tem esses embates aí, mas a ideia de trazer e criar o núcleo, trazer essa expansão da mulher, da empresária, da empreendedora, é justamente para que cada vez mais a gente consiga conquistar essa falha que ainda temos de sistema. Falando agora do Núcleo CDL Mulher, tem sido um espaço importante de conexões, né? Como que funciona o grupo e quem que pode participar, né? Exatamente, Maurício. O grupo ele foi formado no ano passado, então ele ainda é recente, ele é novo, mas nós buscamos empresários, empreendedoras, profissionais liberais e até as colaboradoras dessas empresas que desejam se aperfeiçoar, desejam crescer. Nós trazemos palestras de comunicação, de liderança, de mudanças na legislação, como eu comentei, uma reforma tributária, que todo empresário, empreendedor, todo o mundo, na verdade, um Brasil deveria ter um pouco mais de conhecimento sobre pagamento de impostos, né? Então, grandes mudanças, nós trazemos esses temas, nós trazemos cases com empreendedoras, empresárias da nossa região, grandes casos de sucesso. Até incentiva as mulheres que querem empreender, na verdade, exatamente, né? Às vezes estão ainda sendo apenas funcionária vira inspiração, vira exemplo. Essa é a ideia, trazer essa inspiração, trazer esse movimento e tirar também da zona do conforto, né? Tem muitas pessoas ali esperando um gatilho. Então, se precisa de gatilho, aqui a gente tem muito incentivo, né, Pri? Mulher é o gatilho certo. E quais são os tipos de capacitações que acabam sendo oferecidas ou que já foram realizadas, né? E como essa rede de apoio acaba impactando os negócios locais aqui de Blumenau? Nós trouxemos painel com mulheres que são líderes no comércio de Blumenau. Nós já trouxemos palestra de liderança, confiança, resultado. Já tivemos happy hour. E para esse calendário de 2026, nós estamos também trazendo cases, né, com essas empreendedoras. Nós estamos trazendo palestras que terá uma na semana que vem. Acredito que daqui a pouquinho a gente fale sobre. E vamos trazer também esses movimentos sobre reforma tributária, mudança na legislação sobre os riscos psicossociais. Tem um calendário aí bem recheado e bem interessante para as mulheres. Até sobre essa palestra, né, que vai ter a semana que vem, é comunicar para conectar. Então, ela é mais focada nessa parte de comunicação mesmo? Exatamente. E a comunicação realmente para se conectar, né, com outras pessoas. O famoso networking, assim. Exatamente. E a gente sabe a importância da nossa comunicação e a CDL está sempre muito atento. O mundo, eu sempre digo assim, o mundo hoje, ele é muito dinâmico, ele muda o tempo inteiro. Então, a CDL Mulher vem também uma forma de a gente estar atualizado nesse mundo que muda tanto, né?
para participar dessa palestra da semana que vem, ela é gratuita? De que forma as pessoas podem se inscrever? Como é que faz? Exatamente, Fran, a palestra é gratuita, aberta aí ao público feminino, no dia 11 de março, às 19 horas, no auditório da CDL. E para se inscrever, basta acessar o site cdlblumenau.com.br ou o Instagram, @cdlmulher_Blumenau. E como é que vocês enxergam o mercado daqui para frente? Já conquistou 50%, né, de espaço do protagonismo, né? E daqui para frente como será? Olha, o céu é o limite, né? A gente vê essa crescente, tanto na própria diretoria de CDL, que nós temos 9 diretores e são 3 mulheres, então a gente já está aí com 1/3. A gente vê esse movimento na política, a gente vê esse movimento nesses meios sociais, né, associativistas. Então a crescente e o equilíbrio disso, trazendo a esperteza de um, trazendo o jogo de cintura do outro, tudo forma, tudo soma. Então, não sabemos a projeção futura, mas a mulher ganhando o espaço que tão merecido né? Ele só cresce e acredito que cada vez mais a expansão disso. Pensamos que isso. A gente não está nos 50, estamos nos 44. Exato. Acho que 50 seria um número justo. Mas a busca da capacitação. Exatamente. E essa equidade também na parte salarial, em posicionamento, essa barreira até muitas vezes de nós, mulheres, de assumirmos esse papel de liderança, né? Como a Ali falou aqui na parte da política, a gente ainda vê muito pouco. Mesmo na nossa diretoria, às vezes quando nós convidamos uma mulher, muitas ficam, será que podemos, né? Então é tirar um pouco esse pensamento das mulheres, empoderar, para que a gente possa realmente assumir esses papéis cada vez mais. 50% acho que seria um bom número. Priscila, Alessandra, muito obrigada, né, pela participação e também pelas informações, né, desse número importante e expressivo das mulheres na economia de Blumenau. Obrigada pelo convite. É um prazer a CDL poder estar passando um pouquinho, né, das nossas pesquisas, dos nossos números e poder apoiar cada vez mais as mulheres aí no mercado de trabalho. E fica aí o convite, né, Priscila? No dia 11 de março, às 19 horas, no auditório da CDL. As inscrições pelo site da CDL Blumenau ou pelo Instagram CDL Mulher_Blumenau. Para participar de forma gratuita, serão muito bem-vindas, recebidas com café e muita conversa boa. Tá certo, obrigado pela participação de vocês, um bom dia de trabalho. Nós conversamos com Priscila Emanuela da Silva Ferreira, diretora de desenvolvimento da CDL Blumenau, e com Alessandra Alida Sibert, coordenadora do núcleo CDL Mulher. Falamos sobre a participação feminina na economia e nas iniciativas de fortalecimento das empreendedoras em Blumenau. Protagonismo, qualificação e conexão. Os dados do Observatório Econômico da entidade indicam que as mulheres ocupam 46,4% dos empregos formais em Blumenau e representam cerca de 44% dos microempreendedores individuais do município. A entrevista completa, você já sabe, dá para conferir novamente daqui a pouco lá no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 7h37. Repita. 7h37. Daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Março Azul alerta para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer coloretal, o segundo mais comum no Brasil. Ao vivo, vamos conversar com um médico especialista sobre o assunto e entender sobre a prevenção. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora na terceira maior cidade de Santa Catarina é de 22 graus. 7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Tranquilidade é saber que sua empresa está em boas mãos. Com a Fator Contabilidade, você tem organização, prazos em dia e orientações claras. Porque onde tem confiança, tem resultado. Fator Contabilidade. Organização que gera confiança. Fale conosco, 47 21 23 2500. Passaporte Anual Alespark. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alespark.com.br e embarque nesta aventura com a gente.
Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. Atenção mulher, na Semana da Mulher da Fiat Rivel, você é a nossa convidada especial. Na compra do seu carro 0 km, você ganha emplacamento grátis e ainda recebe um brinde exclusivo. E neste sábado preparamos um momento só para você. Um dia da beleza, com maquiagem gratuita na concessionária. Venha se cuidar, aproveitar condições especiais e escolher o seu Fiat 0 km. Rivel, a sua Fiat para Blumenau e região, no Salto do Norte. Desacelere, seu bem maior é a vida. Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. Ei, você também tá precisando de uma pausa para respirar, né? E se eu te contar que tem um lugar tranquilo, comida gostosa e saudável, feito e frequentado por gente boa e que nasceu para fazer a sua vida ficar mais leve e mais prazerosa. O AME está aberto e pronto para este momento com você. Na Rua 15, das 11 às 19 horas e na Marechal Deodoro, das 11 às 22 horas. Acesse nosso Instagram, AME Funcional, e fique sempre por dentro das novidades. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7 horas 41 minutos. Repita. 7h41, vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, o grupo de Vorcaro é suspeito de acessar sistemas da PF, MPF e até Interpol, diz Mendonça em decisão de prisão. E ex-banqueiro pagava propina e viagem à Disney a servidores do Banco Central, diz Polícia Federal. Destaques agora é do Estadão. Vorcaro pagava R$1 milhão por mês a núcleo de intimidação e obstrução à justiça, aponta a decisão de Mendonça. E ainda, Carlos Viana deve pedir ao STF prorrogação dos trabalhos da CPI do INSS na próxima semana. O Globo, caso Master, Vorcaro planejou assalto para prejudicar violentamente o jornalista Lauro Jardim. E responsável por monitorar adversários de Vorcaro, sicário, tenta se matar após ser preso. Destaques agora é do jovempan.com.br. O último réu por estupro coletivo se entrega à polícia e é preso no Rio de Janeiro. E JBS faz acordo de R$10 milhões após jornada de funcionários superar 10 horas. 7h42. Repita. 7 horas 42 minutos. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café Expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Vamos lá então para a previsão do tempo aqui para a cidade de Blumenau. Quem planejou atividades ao ar livre para esta quinta-feira pode ficar bem tranquilo, viu? A massa de ar seco segue predominando sobre a região, garantindo mais um dia de tempo firme e pouca nebulosidade em toda a cidade. O dia começou com temperaturas agradáveis, variando entre 19 e 21 graus, mas o sol aparece com força e faz o termômetro subir. À tarde, o calor ganha intensidade, com as máximas oscilando entre 30 e 32 graus. Portanto, a recomendação é aquela de sempre: hidratação reforçada e atenção redobrada com a exposição ao sol nas horas mais quentes. Blumenau segue com sol e tempo seco nesta quinta-feira. A temperatura agora aqui na cidade é de 22 graus, mas a sensação térmica já está em 26 graus. Vamos em frente. Sete horas 44 minutos. Repita. 7h44.
E estamos no Março Azul, mês dedicado à conscientização, à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer coloretal, que atinge o intestino e o reto e é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil. A iniciativa alerta para a importância de hábitos saudáveis e da realização de exames, como a colonoscopia, principalmente para pessoas a partir dos 45 a 50 anos. O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura. E para falar mais sobre a importância da campanha e os cuidados com a saúde do intestino, o Jornal da Manhã conversa agora ao vivo com o médico coloproctologista Dr. Guilherme Buschen. Doutor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia para o senhor. Bom dia. Bom dia, Maurício. Bom dia, Franciane. Muito obrigado pelo espaço aqui de poder comunicar a importância da prevenção do câncer de intestino aos ouvintes da Jovem Pan. Para a gente começar o nosso bate-papo por aqui, o câncer coloretal é o segundo mais comum no Brasil. A que se deve esse número tão expressivo? Bom, como você mesmo falou, o câncer coloretal hoje é o segundo. Câncer coloretal, vamos falar de intestino para ficar mais fácil o entendimento, né? Uhum. Ele é o segundo mais frequente tanto nos homens quanto nas mulheres. Isso é muito importante deixar claro. Nas mulheres, o primeiro é o câncer de mama e no homem o câncer de próstata. E o câncer de intestino ele vem crescendo muito nos últimos anos. E esses fatores são associados principalmente aos hábitos de estresse, de ansiedade, alimentação da população nos últimos anos. Bom, o senhor comentou já, né, alguns dos principais fatores de risco aí para o desenvolvimento desse tipo de câncer. Muita gente ainda tem receio, né, de falar sobre esse assunto, né, doutor? Quais os sintomas que precisam ligar o sinal de alerta? Vamos lá. Então, eu queria dividir essa resposta em duas partes. A primeira parte é que a conscientização que a gente está falando aqui do Março Azul é justamente para as pessoas procurarem a prevenção antes mesmo de ter qualquer sintoma. Então, a partir dos 45 anos, fazer sangue oculto nas fezes ou colonoscopia, tá, para evitar que as lesões progridam. Aquelas pessoas que já têm alguns sintomas, ou sangramento nas fezes, ou alteração do hábito do intestino, ou seja, aquela pessoa que ela tinha um hábito de intestino normal e de repente ficou constipada, ou ficou com diarreia, que tem muita distensão abdominal sem explicação, dores abdominais de repente, essas pessoas elas já buscam com sintomas de um possível câncer. Explica pra gente assim, por que tem surgido cada vez mais esse tipo de câncer no intestino entre jovens adultos? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, Maurício. O que tem se observado nos últimos anos em grandes estudos mundiais é justamente essa vinda da incidência do câncer de intestino para baixo dos 40 anos, para baixo dos 45 anos. Isso ainda está em estudo, ninguém ainda consegue dizer de fato por que isso está acontecendo, mas tanto é verdade que a Organização Mundial de Saúde, que recomendava a colonoscopia a partir dos 50 anos de idade, há 5 anos atrás, a partir de agora, a partir de alguns anos, ela começou a recomendar a partir dos 45 anos. Então, trouxe esse início da prevenção para mais cedo, justamente por esse dado que você trouxe agora do número de pessoas com câncer abaixo dos 45 anos. Para quem está nos ouvindo agora, né, quais são os sintomas que precisam ligar o alerta de atenção? Bom, vamos lá. Então, sintomas a se ligar o alerta. Sangramento nas fezes, alteração do hábito intestinal, ou seja, uma pessoa que ia ao banheiro normalmente, de repente fica constipada ou começa a ter muita diarreia, dores abdominais, distensão abdominal, enfim, são os principais sintomas. E para quem tem histórico familiar da doença, doutor, o cuidado ele precisa ser diferente? As pessoas que têm histórico familiar elas devem começar a colonoscopia um pouco antes. Normalmente se recomenda 10 anos antes do familiar que teve o câncer. Mas essas pessoas, elas acabam sendo melhor orientadas porque ficam um pouco mais assustadas que algum familiar já teve o câncer. O médico que tratou o familiar acaba avisando de uma forma mais ativa os filhos, enfim, familiares de primeiro grau a fazerem a colonoscopia. Então esse público usualmente já busca prevenção de uma forma mais natural, digamos assim. E além dos exames, quais são os hábitos, né, saudáveis que a gente pode praticar no nosso dia a dia para a prevenção do câncer de intestino? Bom, os hábitos para a prevenção do câncer de intestino são os hábitos que a gente pode dizer de uma vida saudável mesmo. Uma alimentação mais balanceada, menos embutidos, rica em fibras, bastante líquido,
praticar atividade física, evitar o tabagismo, enfim, aqueles hábitos que todos nós sabemos que trazem benefício à saúde, como um geral também. Doutor Guilherme, como é que a gente muda essa cultura, né, e reforça também a importância do diagnóstico precoce, já que muitas pessoas procuram atendimento somente quando os sintomas já estão bem avançados? Como é que o Março Azul ele pode auxiliar dessa forma também? Ele pode e vem auxiliando muito. A campanha do Março Azul ela ganhou bastante força nos últimos 5 anos. É nítido o número de pessoas que têm procurado os consultórios médicos em busca da colonoscopia por prevenção. Claro que houveram nos últimos anos algumas grandes personalidades aqui no Brasil. No último ano, a Preta Gil, o próprio Pelé, Neguinho da Beija-Flor, entre outros tantos famosos, artistas de fora do país também. Então isso trouxe bastante mídia em torno do câncer coloretal, e de fato isso faz com que as pessoas percam um pouco esse estigma da colonoscopia e acabem buscando a prevenção e o exame precocemente. E como é que fica a rotina do paciente após uma cirurgia? Há restrições alimentares permanentes? Bom, a cirurgia para o câncer do intestino em si, ela depende muito do estágio que foi diagnosticado. Então, é muito importante as pessoas saberem que se a gente consegue diagnosticar o câncer no estágio precoce, a chance de cura é muito grande, em grande parte dos casos, inclusive até sem precisar de quimioterapia depois da cirurgia. Então, a cirurgia em si, ela muitas vezes ela acaba não trazendo nenhum tipo de repercussão para a vida do paciente. Desde que seja feito um diagnóstico mais precoce. Tá certo, então. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal da Manhã, trazendo esclarecimentos importantes sobre o câncer do intestino e agora da campanha Março Azul. Então tá, muito obrigado, Maurício, Franciele, mais uma vez. Obrigado ao ouvinte Jovem Pan por ter nos cedido esse espaço. E espero que a gente possa ter trazido a mensagem aqui do Março Azul. Muito obrigado. Nós conversamos com o médico coloproctologista, Dr. Guilherme Buchen, sobre a campanha Março Azul, que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer coloretal. Cuidar da saúde também é um ato de prevenção, a gente lembra disso, hein? A entrevista completa você confere também daqui a pouco no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 7h51. Repita. 7h51, ainda falando em saúde. Santa Catarina está participando de um mutirão nacional de cirurgias bariátricas pelo SUS. Até o dia 15 de março, o Estado vai realizar 194 procedimentos em ação alusiva ao Dia Mundial de Combate à Obesidade, celebrado ontem, 4 de março. As cirurgias são destinadas a pacientes que já passaram pelo processo pré-operatório e aguardavam na fila. A iniciativa é organizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, envolve 22 hospitais públicos em todo o país. O mutirão busca ampliar o acesso ao tratamento cirúrgico para pessoas com obesidade grave. Além de Santa Catarina, o mutirão acontece em outros 11 estados, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. E a cidade de Gaspar oficializou nesta terça-feira a adesão ao programa Vale Reciclar e passa a integrar o Sistema Regional de Gestão de Resíduos coordenados pelo Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, o SINV. A mudança reestrutura o modelo e coleta a destinação do lixo na cidade. O convênio entra em vigor no dia 6 de abril. A coleta será realizada pela empresa Mecânica Pina, que integra o consórcio, mas o contrato foi firmado diretamente com o SINV, que é o responsável pela gestão do sistema. A decisão ocorre após o fim do contrato com a SAIS Soluções Ambientais. Segundo a Prefeitura, um estudo técnico apontou que o valor por tonelada proposto pelo consórcio é compatível com a média de mercado. O convênio tem validade de 5 anos, com possibilidade de renovação por mais 5. Conforme o presidente do SAMAI de Gaspar, Cícero Amaro, neste primeiro momento, não haverá mudanças nos dias, horários ou rotas da coleta. O que muda para a população relativa a quando começar a implementar a troca, né, efetuar a troca dessa empresa de coleta para a próxima empresa, que será uma empresa terceirizada, né? Ou seja, vai ser feita através do SINV, que tem a sua empresa terceirizada, né, para executar o serviço na cidade. Nada muda em relação ao dia, horário ou cronograma de coleta. Então permanece a mesmo cronograma já de muitos anos instituído, né, de coleta, justamente para não criar nenhum tipo de transtorno nessa transição. Então nada muda, né, a partir do próximo mês, mesmo com a mudança da empresa, os horários, cronogramas e dias da coleta permanecerão o mesmo.
E já em Blumenau registrou a coleta de 134 toneladas de resíduos volumosos em fevereiro, um aumento de 57% em comparação ao mesmo período do ano passado. O crescimento é impulsionado por mutirões do SAMAI, em bairros como Itopava Central e Garcia, focados no descarte gratuito de móveis e eletrodomésticos. A população pode consultar o cronograma de coletas e agendamentos pelo telefone 115 ou no site da empresa Hackley. 7h54. Repita. 7h54. E você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. Bombeiros de Santa Catarina lançam um aplicativo que permite chamadas de emergência mesmo sem sinal de telefone. IPTU 2026, prazo para garantir 3% de desconto termina na próxima semana em Blumenau. Blumenau amplia a rede de táxis com 11 novos pontos livres pela cidade. Senado aprova projeto que amplia a licença paternidade para 20 dias. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Após desinfecção por surto de diarreia, a segunda maior escola de Gaspar reabre na sexta-feira. E 17º Festival Brasileiro da Cerveja de Blumenau segue até este sábado no Parque Vila Germânica. Temperatura agora em Blumenau é de 23 graus. 7h55. Repita. 7h55. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode, neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. Coelhinho do Forte, o que trazes pra mim? Milho verde unidade ou berinjela quilo, 98 centavos. Banana caturra e limão Tahiti quilo, 2,68. Batata lavada e cebola quilo, 1,98. Maçã nacional quilo, 7,98. Café Três Corações tradicional e extra forte 500 gramas, 24,98. Forte Atacadista, a maior Páscoa pelos menores preços. Feche os olhos e imagine. Você com o look perfeito, sua casa bem decorada, um treino de sucesso na academia e a comida que você merece. Tudo isso você encontra em um só lugar. SIC Blumenau, um universo de possibilidades. Há quase 100 anos, o Guarani faz parte da vida das pessoas. Agora é a sua vez. Mensalidade de apenas R$ 312 por família e título em até 18 vezes no cartão. Chame no WhatsApp 47 3323 0230. Guarani Esporte Clube, o clube do seu bem-estar. Se você gosta de uma boa massa, venha conhecer a nova casa do restaurante Tartufo, no centro de Blumenau, na Rua Ângelo Dias, em frente à Escola Barão. No almoço, a nossa agilidade de sempre. E à noite, venha saborear sua massa favorita com tranquilidade. Se vediamo ao Tartufo. Tá pensando em trocar de carro? O lugar é o Shopping do Carro em Blumenau. Nas lojas no Vale Auto Shopping você encontra mais de 1.000 ofertas de carros, motos e serviços automotivos com um selo de qualidade que somente as lojas no Shopping do Carro têm. São mais de 40 lojas, ambiente climatizado e a maior variedade de carros seminovos da região. Tudo num só lugar. Vale Auto Shopping, o seu Shopping do Carro em Blumenau. Ofertas das lojas em valeautoshopping.com.br. Consulte condições. Crédito sujeito à aprovação. Respeite a sinalização de trânsito. Sua indústria precisa ser mais digital, mais conectada e mais automatizada. Quer começar esse processo e não sabe como? A Futuritec Industrial pode ser o seu ponto de partida. Conectamos a indústria com inovações, tecnologias e soluções aplicadas à transformação digital. Participe das rodadas de negócios, palestras e visite nossa vitrine tecnológica. Dia 9 de abril na sede da Fiesc em Florianópolis. Faça sua inscrição em fiesc.com.br e seja protagonista da transformação industrial. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã.
7h58. Repita. 7h58. Já estamos de volta por aqui na Jovem Pan, nos 88,7. O 17º Festival Brasileiro da Cerveja de Blumenau teve abertura ontem e segue com programação até este sábado no setor 1 do Parque Vila Germânica. A partir desta quinta-feira, o evento acontece das 7 da noite à 1 da manhã. No sábado, o público pode aproveitar mais cedo. A programação começa às 11 da manhã e segue até 1h da madrugada. Os ingressos continuam à venda pela internet com valores de R$ 30 nesta quinta e sexta-feira e R$ 40 no sábado. Na programação musical, nesta quinta, sobem ao palco Kalei Dorama, Guinabera e também Billboard. O encerramento do festival no sábado à meia-noite será com a tradicional Banda Catarinense das Aranhas. Além das cervejarias de várias regiões do país, o festival oferece uma experiência gastronômica especial, com 6 chefes convidados preparando pratos que levam cerveja como ingrediente principal. Vamos mudar de assunto agora porque a Escola Norma Mônica Zabel, em Gaspar, planeja retomar as aulas amanhã, sexta-feira, após passar por um processo de descontaminação devido a um surto de diarreia que atingiu 40 alunos e 8 profissionais. A Vigilância Sanitária identificou que a contaminação teve origem externa, mas se propagou dentro da unidade. A Prefeitura orienta que os pais não enviem crianças com sintomas para a escola e disponibilizou o seguinte número de telefone para dúvidas. É o 47 30 91 22 28. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café, máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E a temperatura vai subindo nesta manhã de quinta-feira. Agora já são 23 graus, sensação térmica de 27. Então vamos saber como que vai ficar o tempo ao longo do dia de hoje, porque ele está de volta por aqui, o meteorologista do Alerta Blue da Defesa Civil, o Gabriel Cassol. Ô Cassol, bom dia mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta quinta-feira, mais um dia de tempo firme aqui na região do Médio Vale do Itajaí. A massa de ar seco que vem atuando ao longo dos últimos dias vai garantir nesta quinta-feira mais um dia de bastante sol e tempo firme. A temperatura máxima hoje à tarde varia em torno dos 31 graus aqui na região do Médio Vale do Itajaí. Para amanhã, sexta-feira, essa massa de ar seco vai continuar atuando por aqui, garantindo mais um dia de sol, poucas nuvens, temperatura mínima em torno dos 20 graus no amanhecer da sexta-feira e a máxima no período da tarde variando em torno dos 31 graus. Somente no final de semana que retorna aquela condição típica de verão com aquelas pancadas isoladas de chuva com trovoadas, ocorrendo principalmente entre os períodos da tarde e da noite. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. 8 horas, 1 minuto. Repita. 8 e 1. E esses foram os destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. Blumenau amplia a rede de táxis com 11 novos pontos livres pela cidade. IPTU 2026, prazo para garantir 3% de desconto termina na próxima semana em Blumenau. Após desinfecção por surto de diarreia, a segunda maior escola de Gaspar reabre na sexta. Bombeiros de Santa Catarina lançam um aplicativo que permite chamadas de emergência mesmo sem sinal de telefone. Na economia, Santa Catarina lidera a geração de empregos no Brasil e abre 19 mil novas vagas em janeiro. Joinville e Blumenau estão no topo da lista. Vale do Itajaí concentra mais de 2.300 vagas de emprego no Cine nesta semana. Coleta de imóveis e eletrodomésticos em Blumenau cresce 57% em fevereiro. Gaspar passa a integrar Sinvi e terá nova empresa de coletas de resíduos. Mutirão de limpeza, Procon de Blumenau remove fiação irregular na rua Getúlio Vargas. Março Azul alerta para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de intestino, segundo mais comum no Brasil. Ao vivo, nós conversamos com um médico especialista sobre o assunto para entender sobre a prevenção. Também foi assunto no Jornal da Manhã na política. MDB de Santa Catarina assina manifesto pela neutralidade do partido nas eleições presidenciais de 2026 e reforça a autonomia dos diretórios estaduais. Lula defende prazo fixo para ministros do STF e reacende debate sobre cargo eterno e impacto financeiro da Corte. Senado aprova projeto que amplia a licença paternidade para 20 dias. E ouça novamente essa edição do Jornal da Manhã daqui a pouco lá no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 8 horas, 2 minutos. Repita. 8 e 2 e termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Você já sabe, de segunda a sábado, a partir das 5 horas da manhã, você é o nosso convidado a ficar bem informado aqui nos 88,7. Uma ótima quinta-feira, bom dia e até amanhã. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Isis Meir. Uma boa quinta-feira, um bom dia pra você e amanhã a gente tá de volta. 8 horas, 3 minutos. Repita. 8 e 3. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.